E você, a sua mãe, seu pai, seu irmãozinho querido, a sua irmãzinha, eu, e aí? Iremos para onde, hein? Ao cessar essa vida, para o céu ou para o inferno? Para o purgatório? Ou voltaremos em outras vidas? Segundo o pastor Albério Brito, da Igreja Presbiteriana Manancial da Praia da Costa, que é o meu convidado especial aqui hoje, é céu ou é inferno? Não tem esse negócio de meio termo, não. Quando Jesus voltar, ele voltará como juiz e não mais como salvador, não é isso? Não, é. Ele voltará como juiz, então ele juiz. vai levantar os mortos para Julgamento eterno. Definitivo. Ok, mas nós vamos ouvir também a palavra da presidente da Federação Espírita do Espírito Santo, que é a Dalva Silva Souza. Ela foi ouvida pela nossa repórter Maria Mamed, que está estreando com a gente hoje. Então, bem-vinda, Maria. E que bom que você já está estreando com um assunto tão forte, né? Vamos ver? Ei, Wesley, eu estou aqui com a Dalva, a presidente da Federação Espírita do nosso estado, do Espírito Santo. E ela vai esclarecer pra gente um pouco desse assunto da reencarnação. Dalva, existe base bíblica que comprova a reencarnação? Olá, Maria. Olá a todos vocês telespectadores. Uma alegria muito grande participar aqui com vocês desta indagação. Para nós espíritas, existe sim. Existem várias passagens na Bíblia que confirmam a reencarnação. Uma delas a gente lembra aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Jesus pergunta aos seus discípulos: que dizem os homens do Filho do Homem? Que dizem que eu sou? E os discípulos dão respostas dizendo: uns dizem que és Elias, outros dizem que és Jeremias ou algum dos profetas. Então, nessa conversa, Jesus não confirma nenhuma dessas respostas, porque ele de fato não era a reencarnação de nenhum desses antigos profetas. Mas o simples fato de haver essa resposta nos indica que havia uma crença na reencarnação, que eles diziam ressurreição, mas a crença era a reencarnação, porque como Jesus poderia ser um dos profetas se não fosse reencarnado? Os profetas morreram em idade avançada, Jesus era um jovem e era nascido da união de Maria e José, então era um dos profetas reencarnados no pensamento daquelas pessoas. Ele não confirma porque ele de fato não era, mas se a ideia fosse falsa, ele teria corrigido. Não é? A gente vê nessa passagem uma justificativa clara e nós vemos em outras passagens também há muitos argumentos evidentes de que havia a crença do povo hebreu e Jesus não corrigiu essa crença, pelo contrário, ele confirmou em outras passagens. Então, está aí, Wesley. De volta para você no estúdio. Ok, Maria, muito obrigado. Obrigado também a Dalva. E quero dizer a Dalva, especialmente ela agora, que este palco também está aberto a ela. Nós queremos que todas as fés, né, as manifestações de fé sejam ouvidas aqui nesse palco também. Hoje nós temos o pastor Albério, mas possivelmente teremos também outras religiões aqui se explicando o motivo da sua crença numa vida após a morte e de que maneira isso pode acontecer, não é verdade? Mais uma vez, muito obrigado, Dalva. Pastor, e aí? A Dalva foi bem contundente, ela deu até uma citação bíblica sobre a possibilidade da reencarnação. Pois a citação dela está em Mateus capítulo 16, mas a nossa querida Dalva provavelmente se esqueceu e certamente não levou em conta de que a palavra de Deus nos indica que Jesus, como sendo aquele que veio em nome de Deus e foi precedido por João Batista, a verdade que toda é que Jesus também entrou na cadeia chamada cadeia dos profetas. Porque Jesus, ele vem cumprir 3 ministérios: rei, profeta e filho de Deus, não é? Então, ele, nessa condição de profeta, ele foi, para os hebreus, sempre aquele esperado, sempre o Messias esperado. As pessoas sempre esperavam a ele. Então, quando Jesus faz a pergunta aos discípulos, porque Jesus estava preocupado com o que as pessoas pensavam dele, sim, claro, evidentemente. Ele veio para salvar aqueles que estavam perdidos. E ele faz a pergunta: quem diz o povo ser o filho do homem? Porque no meio do povo, talvez a Dalva não saiba, a história extra-bíblica mostra que muitos se apareceram, muitos se apresentaram como Cristos, como profetas, como vindos, como Messias, mas nenhum deles chegou até o final de tudo, até as últimas consequências, como Jesus estava chegando. Nenhum deles diz:
eu sou o Filho de Deus, enviado de Deus. Então ele faz essa pergunta justamente não por causa de uma crença na reencarnação que os judeus e os hebreus tinham. Isso é inconcebível, né? Os hebreus acreditavam na morte, e uma vez a morte, ir para a presença de Deus. E a ressurreição dos últimos dias que viria com o Messias. Jamais os hebreus criam e creram, não há evidência bíblica nenhuma na palavra de que os hebreus criam em reencarnação. Então, quando Jesus faz isso, ele faz um questionamento justamente para que as pessoas não confundam com outros que estavam apresentando e não apenas com isso. Não confundam com João Batista, que era o seu predecessor, que veio preparando o caminho para que Jesus chegasse e realmente desenvolvesse seu ministério. João veio, preparou o caminho, ele disse, eu não sou digno de desatar as sandálias a correr das sandálias de Jesus, eu vim para pregar o arrependimento e para preparar o caminho. Quando Jesus veio, o caminho estava preparado. Então Jesus faz essa pergunta para desanuviar, tirar qualquer dúvida da multidão de que ele fosse qualquer um impostor, qualquer enganador. E aí, logo após esta pergunta, Pedro vai afirmar, aí é que é fundamental que se diga, Pedro vai afirmar, respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus corrobora dizendo, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Essa declaração de que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que Pedro vaticina, não veio de Pedro mesmo, veio do próprio Deus. Então Deus ali está confirmando que Jesus é o Filho de Deus, não é reencarnação de ninguém, não há nenhuma dúvida, não há nenhuma crença, Jesus não precisaria repreender qualquer crença reencarnacionista, porque não havia isso no meio dos hebreus. Ok, estamos quase terminando, menos de um minuto para encerrar o programa, mas eu tenho uma pergunta atroz aqui. O senhor disse que uma vez que nós morremos, vamos para o céu ou para o inferno, e quando Jesus voltar da segunda vez, né, será como um juiz. Mas quando Jesus morreu, ele ficou 3 dias para ressuscitar, e a Bíblia diz que ele foi ao inferno libertar os cativos. Então, se ele foi ao inferno uma vez libertar os cativos, não pode voltar uma segunda vez ao inferno e libertar os cativos? Esse é outro equívoco. Jesus foi ao inferno pregar aos espíritos que estavam lá presos lá. Então, pregar num sentido não salvífico. Jesus foi lá para demonstrar sua vitória sobre a morte e sobre Satanás. Porque a perspectiva de Satanás, querido, era de que a morte vencesse Jesus. Essa era a perspectiva, sempre essa. Quando ele ressuscitou ao 3º dia, que já era profetizado, já estava previsto, Satanás foi vencido. Jesus vai ao inferno, porque Deus vai em todo lugar, viu? Não há lugar onde Deus não possa ir. Ele é dono de todas as coisas, ele vai em todo lugar. Ele vai, as pessoas acham que é equivocadamente, Jesus não entra num lugar que, deixa eu fazer um adendo, Jesus não entra numa boate, Jesus entra em todo lugar. Jesus entra em todo lugar porque ele é Deus, ele é onipresente, onipotente, ele está em todos os lugares. Então ele vai ao inferno para declarar sua vitória sobre a morte. Esta é a pregação lá. Não é pregação para salvar ninguém, porque quem está lá já foi determinado, decretado, que está perdido. Ora, vejam só, após a morte, Wesley, sem dúvidas alguma, contundentemente a palavra de Deus diz, virá o juízo, uns para o inferno, outros para os céus. Lembramos aqui, antes que a gente termine, da parábola do rico e do Lázaro, onde o Lázaro foi aos céus e o rico no inferno, vendo o Lázaro lá nos céus, disse, olha, pai Abraão, pede a Lázaro que venha tocar a minha boca com um pouquinho de água, porque eu estou aqui no inferno sofrendo. Abraão disse, não pode, nem de lá passar para cá, nem de cá passar para lá. Não existe mais. Estão definidos os 2 lugares, cada um no seu lugar após a morte. Ok, pastor, muito obrigado. Que vontade de continuar o assunto, né? Pois é. Porque o assunto é longo, é extenso. Então, por favor, volte mais vezes, porque... É um prazer. É um assunto que nos instiga, né, a continuar mais. Muito obrigado mais uma vez, tá bom? Pela sua presença. E a vocês, muito obrigado pela audiência. Lembrando que nós temos um encontro marcado aqui no Sala News, nessa ou em outra vida, né? Preferencialmente na outra que é eterna. Essa passa. Um beijão para todos e até o nosso próximo encontro aqui no Sala News.